Olá! Estamos começando mais um programa MFSU Entrevistas. Estamos nesse momento também ao vivo pela nossa rádio MFSU, onde você pode baixar o aplicativo aí no seu celular e ouvir a nossa emissora. O programa Estamos ao Vivo também, além da rádio MFSU, aqui pelos nossos canais da TVSU, que é o nosso site tvsu.com.br, no YouTube TVSU e nos Facebooks TVSU Comunitário e MFSU Morro da Fumaça. A todos vocês, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado aí pela sintonia e compartilhe desde já aí o nosso canal, a nossa entrevista de hoje, que promete ser muito boa, com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para todos nós. O nosso convidado hoje é Célio Elias, que é vereador do PT em Forquilinha e presidente da Câmara. Hoje é o nosso convidado nesta manhã para fazermos uma conversa. Espero que você goste. Bom dia, Célio. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores da TV. É com muita honra que a gente vem aqui conversar com o amigo e também trocar umas ideias com todo o povo do Morro da Fumaça e região. Célio, vamos falar um pouquinho da tua vida. Quem é Célio Elias? Célio Elias é um sujeito que nasceu, de Tubarão, né? Eu morei em Tubarão até os 17 anos. A minha família continua morando em Tubarão. Eu fui estudar na Escola Técnica Federal em Florianópolis. Sou formado em eletrotécnica, certo? E de lá, quando retornei dos estudos em Florianópolis, fiz um estágio na Incocesa, e da Incocesa fui trabalhar no Frigorífico Sul Catarinense, em Forquilinha. E lá comecei a minha vida profissional, né, como técnico eletrotécnica, e também a minha vida política. Né? Em 1988, o ano da nossa Constituinte, os trabalhadores do Frigorífico Sul Catarinense resolveram fazer um enfrentamento contra a classe patronal e resolveram fundar um sindicato. Né? Naquele momento nós não podíamos ter um sindicato, então fundamos uma associação dos trabalhadores nas indústrias da alimentação. E começamos a fazer esse trabalho. Eu fui convidado numa reunião que eu não estava presente, né, porque os trabalhadores naquele momento tinham que se reunir escondidos, né, o pessoal se reunia debaixo da arquibancada do ginásio de esportes do Ideal Esporte Clube, que tinha em Forquilinha. Então, na sexta-feira à noite, ocorria essa reunião de um grupo de trabalhadores, porque se fosse descoberto, todos estariam na rua. E começamos a fazer esse trabalho, né, com o pessoal mais antigo, que trabalhava na desossa dos suínos, que lá era o forte da indústria era a carne suína, depois que começou a vir o frango. E aí, em 88, em abril de 88, foi fundada a associação com os companheiros da CUT, da Central Única dos Trabalhadores de Criciúma, né? O Laércio Silva, o Joel, né? Vários companheiros que nos ajudaram a fundar o sindicato. E em 19 de agosto de 1989, nós conseguimos registrar essa associação e transformamos em sindicato. Tá? E começamos a fazer esse trabalho junto aos trabalhadores da região, não somente de Forquilinha. Eu continuei trabalhando normalmente como dirigente de fábrica. Em 1996, nós fizemos uma disputa eleitoral que rachou a nossa direção. Tá? A gente fez uma disputa no qual o grupo que eu fazia parte foi o vencedor nessa eleição, com quase 78% dos votos válidos. Então, os trabalhadores queriam um sindicato mais ativo, mais presente. E em 96 fui liberado para o sindicato, depois dessa vitória. Eu fui o secretário-geral nessa chapa. E eu fui liberado para fazer todas as atividades do sindicato. Né? 1999, sou convidado para assumir a presidência do sindicato. Foi meu primeiro mandato, de 99 a 2002. E com o trabalho fui reeleito de 99 a 2002, 2002 a 2005. Né? E começamos a trabalhar e dar uma cara nova para o sindicato, porque nós entendíamos, já lá em 1999, que a luta dos trabalhadores ela não era uma luta individual, não era um foco somente de Forquilinha,
né? A gente tinha que ampliar essa luta e buscar novos horizontes, mas no coletivo. Então nós começamos a participar fortemente da Central Única dos Trabalhadores em Criciúma, né? Então a gente criou um coletivo do movimento sindical, com vários sindicatos que naquele momento eram sindicatos de ponta, como o vestuário, como o ceramista, os metalúrgicos, né? O mineiro já estava em decadência, né? E aí começou a aparecer novas lideranças, o companheiro Tonhão, a companheira Janete, o companheiro Fred, aí depois veio o sindicato dos bancários, com o Laércio, com a Rose, né? Então a gente começou a trabalhar um movimento que a gente não discutisse somente salário. Então nós começamos a discutir a questão da saúde, nós temos um coletivo, até hoje temos um coletivo forte de saúde, começamos a discutir o transporte coletivo, né? Nós criamos um movimento em Criciúma que foi um movimento assim muito forte, e a gente começou a discutir o preço da passagem de ônibus, né? E aí se juntamos com os trabalhadores da área urbana com os estudantes. A gente criou um coletivo que damos o nome de MUTUC, Movimento dos Usuários Transporte Urbanos de Criciúma, e esse movimento começou a ter credibilidade da sociedade. Nós fizemos grandes movimentações de paralisação de 7 dias do transporte coletivo em Criciúma, reivindicando a diminuição da tarifa, viemos buscar a qualidade do transporte coletivo. Então, naquele momento, forçamos o prefeito, no período ele foi interino, né, que quando derrubaram o Décio Góes, né, em 2002, se eu não me engano, 2006, 2005, o Décio ganhou as eleições, e o Antonelli se comprometeu com esse movimento de criar o Conselho Municipal do Transporte. E aí a CUT me indicou eu como membro efetivo desse conselho, junto com o companheiro Edgar Generoso dos bancários, e nós começamos, né? Nós fazíamos uma fiscalização assim em loco, nós discutíamos o preço do óleo diesel, nós discutíamos o preço da câmara de ar dos ônibus, então nós brigávamos por centavo, porque nós sabíamos, nós tínhamos informações com cálculos, nós tínhamos uma assessoria técnica, que 1 centavo no transporte coletivo, ele ia render R$150 mil no ano para as empresas, tá? Então, a gente tinha que cuidar muito das manobras, né? Eu digo que o transporte coletivo, não somente aqui na nossa região, Beto, mas no Brasil todo, é uma caixa preta. Tá? É um sistema que dá muito dinheiro. E os caras, quando manobram a questão do cálculo tarifário para 1 centavo, porque isso representa milhões para eles no final e também retira do bolso do trabalhador. Então, a gente começou a fazer todo esse debate. E ali eu comecei o meu nome começou a aparecer fortemente dentro do movimento sindical, na cidade, na região, e aí declinei para a vida política, né? Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1988. Quando a gente funda a associação em Forquilinha, nós fundamos também o Partido dos Trabalhadores em Forquilinha. Você imagina fundar um partido de esquerda, e como o PT era tratado no Brasil, fundar uma terra dominada predominantemente pela origem germânica e pela italiana. Nós tivemos uma dificuldade imensa muito grande, né, de tocar esse partido. Mas a gente, com um coletivo, nós sempre trabalhamos fortemente dentro de um coletivo, nunca individual, porque a gente sabe que as conquistas, elas só se dão quando tu está bem assessorado e que tu está sempre muito presente com vários companheiros e companheiras valorosos, né? Então foi dessa forma que a gente sai do movimento sindical. Sou um dos membros que, dentro da linha sindical, o ramo da alimentação, ajudei fortemente na contribuição da construção da norma regulamentadora 36, que hoje é uma norma que está vigente no país, é uma norma específica para trabalhadores em frigorífico, que traz segurança e melhora a qualidade de vida dos trabalhadores em frigorífico. A gente teve constantemente reunião em Brasília com o pessoal do Ministério do Trabalho, em São Paulo, com o pessoal que realmente, com médicos, com fisioterapeutas, para que a gente entendesse o que a gente podia melhorar para os trabalhadores de frigorífico. Conseguimos avançar nisso. Também estive visitando o frigorífico nos Estados Unidos,
para conhecer a técnica deles em comparação à nossa, né, e chegamos à conclusão de que o Brasil está muito mais avançado do que os americanos na questão de processamento de carne, na questão de higienização dos trabalhadores com o trabalho no chão de fábrica dos frigoríficos. Estive na Argentina fazendo palestra, estive em Cuba fazendo palestra, falando no Uruguai, onde a gente tratou aqui na América do Sul, que nós entendemos o seguinte: não adianta a gente só mudar as condições de trabalho no Brasil. Nós temos que mudar na América, porque as empresas são o seguinte: quando ela vê que o movimento sindical está fazendo muita cobrança, eles começam a migrar para outros países, né? E a gente sabe que a carne brasileira é uma das carnes de processamento. Quando fala carne brasileira, é o frango, é o suíno e é o bovino. É uma carne que tem uma aceitação forte no mercado externo, né? Principalmente no mercado europeu, mercado chinês, mercado japonês, né, na Arábia. Então a gente procurou levar para o mundo, tá, o quanto o trabalhador brasileiro passava de dificuldade, o quanto o trabalhador brasileiro ficava mutilado para produzir uma carne de qualidade para vamos dizer assim, para os gringos comerem. Né? Então a gente começou nesse movimento. Graças a Deus hoje eu tenho uma relação muito forte com o movimento sindical da alimentação a nível de Brasil. Né? Temos uma organização internacional, que é a União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, onde a gente tem também uma participação forte. Temos o nosso sindicato, o Sindicato da Alimentação de Forquilinha, tem uma diretora na União Internacional. Né? Então a gente começou a expandir todo o nosso conhecimento e buscar também conhecimento. Então, a partir dessa visão que a gente teve de mundo, essa visão que a gente teve para os trabalhadores, nós começamos também a pensar no que a gente poderia fazer para melhorar a vida do trabalhador no bairro, a vida do trabalhador no dia a dia, né? A creche, porque o setor frigorífico ele é composto aí de 65% do sexo feminino. O número de trabalhadores mulheres no frigorífico ele é 3 vezes maior do que o número de homens. Então a gente começou também a ter esse foco, o sindicato teve essa visão, e aí pensamos no seguinte: a saída é nós termos um candidato a vereador. Tá? A gente tem uma representação junto da sociedade de Forquilinha. Eu aí me lanço a candidato a vereador em 2000, onde eu fiz 81 votos, né? Depois fui não me elegi, é claro, foi a minha primeira eleição. Eu apareço no movimento sindical a partir de 99, né, quando eu faço o meu primeiro mandato na comissão de presidente. Aí, em 2004 eu fui novamente, 264 votos, 2008 475, 2012 709, 2008 eu fiquei como primeiro suplente. E aí o meu companheiro que se elegeu, o PT tem cadeira cativa na Câmara de Vereadores desde 2004. Desde 2004. Tá? Sempre tivemos candidato, uma cadeira do PT em 2004. 2008, o representante da Coperminas, que tinha uma estrutura muito forte dentro de Forquilinha, se elegeu vereador, e eu fui o segundo vereador não votado do PT. Perdi para ele por 35 votos. Tá? E aí ele assume a Secretaria de Saúde e eu assumo a Câmara de Vereadores. E de lá para cá eu não saí mais da Câmara. Né? Então eu estou indo aí praticamente fazendo meu terceiro mandato. Em 2012 eu fiz 709 votos, 2016 817 e agora na última eleição eu fiz 565. Né? E felizmente fui eleito no dia 1º de janeiro como presidente do Legislativo de Forquilinha. Né? Então isso é um pouco da minha história dentro do município, dentro do movimento sindical, né? E a gente sempre procurou revitalizar as novas vidas que vêm para dentro do sindicato, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Eu sempre digo o seguinte: cada um de nós tem o tempo, tem o espaço e o tempo certo para estar em qualquer entidade. Não pense que você pode ser eternizado no poder. Eu sempre trabalhei no seguinte: a gente tem que estar renovando, porque se você tem essa renovação, você também se fortalece enquanto liderança. E a gente sempre procurou fazer isso, tanto dentro do sindicato, quanto dentro do Partido dos Trabalhadores, que a gente possa se renovar, para que a gente possa trazer novas ideias e que possamos cada vez mais
trazer o benefício à classe trabalhadora. Muito bem, te acompanha hoje também a Zenir. A Zenir, companheira de sindicato também, Isso. né? Sindicalista, está aqui hoje também acompanhando então o vereador Célio. Para você que está chegando agora, a nossa conversa hoje é com Célio Elias, que é do PT do município de Forquilinha, que é presidente da Câmara nesse momento naquele município. Agora sim, agora nós estamos ao vivo também pela rádio, tivemos um problema, mas agora está tudo ok, você pode assistir pela nossa rádio, pode ouvir também pela nossa rádio, baixe o aplicativo Rádio MF Sul. Vai lá no Google Play e baixe aí no seu celular, é um aplicativo leve que você não vai ter nenhum problema, você pode ligar no rádio, acessar o aplicativo e depois navegar pela internet ouvindo o nosso programa de hoje. Quero lembrar você também que logo após essa entrevista você vai ficar também com essa parceria que nós temos com a Rádio Câmara de Brasília, onde todas as informações daquela casa legisladora e as informações do Brasil e do mundo a todo instante para você, intercalando com música bem bacana, certamente você vai gostar de ficar sintonizado na nossa Rádio MF Sul. E está vindo muita novidade por aí. Quero lembrar você que o nosso programa no oferecimento de Sermofu, estamos todos conectados nessa energia. Pois bem, Célio, eu estava conversando nos bastidores um pouquinho contigo, eu percebo que lá o PT formalizou uma parceria, ou, digamos assim, algumas coligações com o PP, que é meio raro de dar certo, PT e partidos mais, podemos dizer, mais de direita, de centro e de direita, né? Como é que foi construído isso? Assim, Beto, nós em 2008, o PP, o Partido Progressista, ele vinha de 2 mandatos, né, do antigo prefeito Paulo Reppers, 2 mandatos fortes, né, com aprovação aí de 70% a 80%, e chegou em 2008, porque o PP, o Partido Progressista, ele tinha um costume do seguinte, ele usava os partidos por 2 anos, ganha a eleição, por 2 anos, chegava no segundo ano, ele tentava descartar os partidos. E aí chegou no momento que nenhum partido mais queria ir com o PP, tá? Porque sabia que era só massa para ser usado. E o PP nos procurou, né, para nós indicarmos o vice. E aí, nós numa conversa muito franca com eles, né, nós dissemos, a gente até poderia ir, mas tínhamos que ter algumas regras, né? E naquele momento a gente fechou com o Partido Progressista, indicamos o vice, né, que era o Félix Robot, que foi vice do Lei Alexandre, que era o candidato do Paulo Reppers, que era o antigo prefeito, que não podia ir mais para a reeleição, já tinha feito uma reeleição, e nós começamos a fazer um trabalho também de organização do partido, né, porque seria a primeira vez que o partido estaria dentro da composição do governo. Mas eu quero te dizer que é um fato assim que eu acho que foi marcante para nós, para a gente chegar em 2008 com essa condição de ser procurado como um grande partido para estar junto com o Partido Progressista, é que no ano de 2000, tá, teve a eleição do ano de 2000, o PT, o Partido Trabalhador, ele foi procurado por todos os partidos que queria na coligação. E nós dissemos o seguinte, nós vamos se nós formos o vice. E nós queríamos ir com o PDT, que era o Vanderlei Henrique. Tá? E o Vanderlei Henrique disse o seguinte, nós não vamos abrir a vice. A vice nós já temos o candidato, nós vamos com chapa pura, e aí nós dissemos, então não tem jogo. O PP também do Paulo Reppers, que disputou em 2000, também nos procurou para que nós fôssemos apenas massa de manobra dentro da coligação. Nós dissemos que não. Aí resolvemos sair com chapa pura. Tá? Nós saímos com chapa pura, o Félix de candidato a prefeito e um outro companheiro nosso de vice, e saímos com 5 candidatos para vereador. Então a gente sabia que não íamos ter chance nenhuma, chance era 0. Mas nós tínhamos que marcar a vida do partido dentro de Forquilinha. Tá? Então acho que ali foi divisor de água. Porque ninguém acreditava que nós íamos fazer aquilo, e que segundo, ninguém acreditava que nós iríamos até o final. Nós fomos até o final, nós fizemos aí em torno de 450 votos para prefeito, né, e em torno de uns 320 para vereador, somando tudo. Então, para nós era pouco votos, né, o pessoal ria de nós, né,
Mas nós deixamos a marca, nós dissemos o seguinte, nós não viemos para brincar. Em 2004, o PDT nos convida para ser o vice. E aí estava entre nós e o MDB. Como a gente fez aquele ato histórico em 2000, eles sabiam o seguinte, se nós não fosse vice, nós íamos sair sozinhos e a chance deles de vitória diminuiria muito. Tá? E realmente nós somos convidados, daí ficamos como vice, mas perdemos para o Paulo Reppers. Em 2008, o Paulo Reppers convida nós para ser o vice, né? E a gente colocou o Félix. Em 2012, né, a nossa coligação com o PP, ela fica aí em torno de 3 anos, né, rompeu. Em 2012, o PSD convidou nós para ser o vice. Nós fomos de vice do PSD com o Félix também. Em 2016, o PP se arrependeu do que tinham feito para nós, da traição, o que eles vinham fazendo com todos os partidos, mas quando nós saímos, todos os nossos, nós tínhamos aí em torno de 5 cargos na prefeitura, todos eles nós retiramos. Eles achavam que iam cooptar essas pessoas para ficarem dentro do governo. Nós retiramos todos, saiu todo mundo. Porque a gente tinha um acordo seguinte, nós vamos estar com um cargo de confiança dentro da administração até o momento que a gente esteja dentro, o partido esteja dentro da coligação. Então saímos todos. Em 2016, o PP retorna, o Partido Progressista retorna toda a conversação com o PT, para o PT ser o vice do Dimas. Tá? E o Félix Robot, novamente, ele sai como vice do Dimas e nós ganhamos a eleição por 190 votos. Né? Foi uma eleição muito apertada, né? E ficou registrado que aquela vitória teve uma força muito forte do partido, do PT, né? E agora em 2020, né, com o atual prefeito, no qual nós fomos vitoriosos, eles nos convidaram para ser parceiro deles na coligação e se houvesse a vitória, tá, o PT estaria com a presença da Câmara. E nós fizemos um vereador, que sou eu, né, na Câmara de Vereadores de Forquilinha, ela é composta por 9 pessoas, certo? Onde hoje nós temos 7 homens e pela primeira vez a Câmara de Vereadores de Forquilinha, ela tem 2 mulheres. Tá? Então o movimento feminino nas eleições ele teve um crescente em todo o país e Forquilinha não foi diferente. Tá? Então atualmente eu fui eleito dia 1º de janeiro como presidente da Câmara com 7 votos. A nossa coligação tem 5 pessoas, como eu falei, são 9 e a gente conseguiu mais 2 votos da oposição e hoje nós temos um mandato aí de 2 anos. Tá? 2 anos. 2 anos nosso mandato, certo? E aí não pode ter reeleição, e isso foi um projeto meu em 2017, que eu entendo de que a composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores, ela tem que ser no máximo 2 anos, porque tu tem que dar oportunidade para outros colegas que queiram ter a oportunidade de presidir a Câmara de Vereadores. Te confesso que é uma experiência ímpar, tá? É uma experiência ímpar de tu estar à frente do Poder Legislativo do teu município. É uma responsabilidade muito forte, tá? Porque as cobranças elas são maiores, né? A participação tua ela tem que ser realmente uma participação que aquele espaço de poder possa possibilitar tu melhorar através de projetos a vida das pessoas. Certo? Então está sendo uma experiência muito importante para mim, né? Porque eu entendo, como te falei no início, toda a nossa luta ela tem que ser coletiva. Né? E eu digo o seguinte, Beto, eu só cheguei nessa condição de presidente da Câmara, cheguei na condição de presidente do Sindicato de Alimentação, porque as pessoas acreditaram em mim. Tá? E tu não pode virar as costas para essas pessoas. Sim. Então a gente sempre teve esse trabalho de valorizar sempre aqueles que estão junto contigo. Porque se tu te achar que tu chegou no espaço, que tu é o cara, tu tá praticamente caminhando para a tua falência, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tá? Nada se constrói, ainda mais dentro do partido, ainda mais naquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sonha, que é melhorar a vida das pessoas. A gente só melhora quando tu tem um coletivo que te abraça e que tu seja um instrumento desse coletivo. Não é que tu é o dono desse coletivo, tu passa a ser um instrumento desse coletivo. Porque não tem coisa mais maldita do que a traição, né? Sim. A traição quando se faz uma coligação, principalmente no meio político, a traição quando um político se elege e abandona a sua base eleitoral,
é terrível, é um passo para o abismo, né? Sim, e assim, Beto, às vezes eu me caio numa contradição de pensamento, porque muitas vezes existe decisão que tu tem que tomar quando tu está numa coligação partidária, e ainda mais numa coligação que é de centro e de direita, e tu sendo um cara da esquerda, tá? Muitas vezes os interesses deles não comungam com aquilo que tu pensa. Uhum. E aí tu tem que saber trabalhar nesse sentido. Certo. Tá? Eu já tive muitos dilemas, assim, tanto no governo do Partido Progressista, quanto no governo do PSD agora, do Neguinho, que eles querem que, principalmente agora que eu estou como presidente da Câmara, eles querem projeto que vai mexer, né? Mexer na vida do servidor público, mexer nas questões de facilitar os cargos comissionados. E eu sempre tive uma posição muito clara, né? Eu sempre digo o seguinte, cara, ninguém me corrompe na minha ideologia. Tá? Não trabalho com meio termo. Tá? Aquilo que eu penso é aquilo que eu vou levar e é aquilo que eu aprendi. Para te ter uma ideia, existe um debate agora, está tendo esse debate aí no governo, que em 2018 eu apresentei um projeto de lei que os servidores públicos que estão em estágio probatório, tá? Que é, vamos dizer, a experiência do servidor público, né? Nós temos 90 dias, o servidor público tem 2 anos de estágio probatório. Ele não pode receber FG e ele não pode assumir cargo comissionado. Tá? Por quê? Eu entendi o seguinte, o cara está na experiência, aí tem aquele servidor mais antigo, tá? Aí porque o cara é próximo de um determinado político, ele é promovido. Uhum. Né? E o cara que é mais antigo, pô, vamos dar oportunidade para quem é mais antigo e se tem capacidade que ele vá. Uhum. Né? E aí aprovamos esse projeto, na época o governo era o governo Dimas do PP, e nós éramos o vice era o Félix Robert, do PT. Tá? Eu apresentei esse projeto, tá? Foi votado por unanimidade, os 9 vereadores. O Dimas, como prefeito, ele rejeitou o projeto, vetou, tá? E querendo que eu votasse a favor do veto dele. Uhum. Nós fizemos o seguinte, nós trabalhamos mais 6 votos, tá? E nós derrubamos o veto por 7-2. Tá? E hoje isso é lei no município. Uhum. Tá? E agora o governo do Neguinho está querendo derrubar essa lei. Uhum. Né? Eu disse para ele o seguinte, tu pode até ter voto suficiente para derrubar. Agora eu vou me posicionar contrário e vou buscar voto para derrubar qualquer projeto de lei que venha nesse sentido. Uhum. Tá? Porque tu tem que ter princípio, não é porque lá atrás tu estava numa condição e agora, porque tu é o presidente da Câmara, mas tem um dia de amanhã, né? Tu não, aquilo que você fala, a traição ela é grande, mas também quando nós somos o traidor, né? Porque se eu aceitar essa condição que o governo está querendo agora, eu vou trair aqueles servidores públicos que votaram em mim acreditando de que eu faria o diferencial para eles. Uhum. Né? Então, não é pela uma condição política de uma coligação que tu pode te corromper naquilo que tu pensa e nas tuas ações enquanto um instrumento que nesse momento é o servidor público de Forquilinha. Então, para mim está claro. Porque numa coligação, os partidos que se coligam, eles sabem quais os propósitos de cada partido. Portanto, se ele concorda, é importante se cumprir. Quando não se cumpre do outro lado. Exatamente, também, né? Exatamente. E todos sabem dos princípios, né? Então, por isso que é importante, eu fiz essa pergunta, coloquei nesse sentido, porque a traição é uma coisa que... o rompimento de um acordo mediante uma conversa é uma coisa, agora a traição é outra, é um pouco diferente, né? Então, por isso, nesse sentido. Marcelo, vou falar um pouquinho aqui na conjuntura nacional e estadual, porque lá em Brasília, no governo federal, está uma bagunça danada. Ninguém sabe quem é quem. Troca secretário, troca ministro e vai, uma hora o presidente diz uma coisa, daqui a pouco diz outra, uma hora a Câmara dos Deputados se posiciona de uma forma, daqui a pouco outra, daqui a pouco, enfim. E aqui em Santa Catarina não foge a regra.
entra governador, sai governador, entra vice-governador, aí muda toda a estrutura daqui a pouco. Como é que está vendo essa situação? O Beto, digo assim, o Brasil hoje, assim como o estado de Santa Catarina, está uma bagunça generalizada, né? Esse mais de 350 mil mortos pelo Covid, tem um responsável, que se chama Jair Messias Bolsonaro, tá? Porque se ele tivesse atendido todo o conhecimento científico, certo, dos ministros que passaram ali, principalmente o Mandetta, né, que foi o primeiro ministro dele quando chegou essa pandemia do Covid, eu tenho certeza que nós não estaríamos com esse número de mortos, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos, tá? Isso falando na questão de saúde. Nós temos semana agora, nós perdemos Forquilinha está com 29 pessoas que faleceram, tá? De abril de 2020 a abril de 2021 somente de Covid. E jovens, tá? Nós perdemos um colega agora de 47 anos, um advogado. Criciúma, agora, um rapaz que eu conhecia, né? Eu tenho um filho de 35 anos, uma filha de 29, esse rapaz, esse professor de educação física, tá? Com 29 anos faleceu, né? Então eu vejo assim, com descaso que esse presidente Bolsonaro está fazendo com a saúde no Brasil, é caso de prisão. Se a gente estivesse num país sério, tá? Eu não tenho dúvida que esse cara não estaria mais no mandato enquanto presidente. A economia está uma tragédia só. Tá? A economia, nós ainda estamos, vamos dizer, Forquilinha, ela é privilegiada porque ela tem uma empresa que é a JBS, de que ela produz e processa carne de frango, alimentos. Por isso que a gente ainda está numa condição que gera aí em torno de 2.300 empregos, direto. E aí Nova Veneza com mais 2.000 empregos. Então, o que a gente está passando na economia hoje, Beto, e ontem eu estava fazendo a conversa com alguns colegas na Câmara de Vereadores, a fome, ela já aumentou muito no país. Os famintos, o número de famintos no país está enorme, certo? A gente não, muitas vezes a gente não tá tendo essa realidade, porque a gente está dentro de casa, a gente tem o que comer. Agora a gente sai na periferia da cidade, pego alguns bairros que tem uma carência maior, a gente vê a necessidade das pessoas por cesta básica, porque não tem o que comer, tá? A indústria, ela está praticamente desacreditada, ela não sabe, os empresários não sabem o que fazer, tá? Agora, vindo para Santa Catarina, essa bagunça aí de impeachment, né, entra Moisés, sai Moisés, entra a governadora. Eu estava escutando agora, quando eu estava vindo aqui para a emissora, o presidente da Fiesc, ele dizendo o seguinte, de que a governadora não deveria mexer no seu secretariado, tá? Que ela mudou ontem o secretário de Indústria e Comércio, tá? E o pessoal da Fiesc está berrando, porque eles vinham numa tratativa com esse secretário, certo? E agora, de hoje, talvez, se o governador Moisés voltar, vai voltar aí dentro de 30 a 40 dias. Então nós tivemos 3 governadores em 2 anos, né? Nós tivemos o Moisés, saiu o Moisés, entrou a vice, que é a governadora Gabriela? Daniela, né? Daniela, né, que é lá de Chapecó, né? Isso. A Daniela, depois voltou o Moisés de novo, agora a Daniela, então são 4 governadores, né? Em 2 anos. E isso, em qualquer organização, tu mudar o cabeça em tão pouco tempo, isso desestrutura tudo. Né? Então nós estamos com o Estado não está quebrado, porque a indústria é forte ainda, tá? O comércio é forte, o povo catarinense é um povo trabalhador, mas no total da economia, nós estamos perdendo muito, né? Enquanto tu perde na economia, tu perde na educação, essa desestruturação do sistema híbrido, né? Hoje, metade da escola vai, amanhã, na outra semana não vai. Então é uma bagunça geral. Eu tenho uma lei que eu aprovei agora na Câmara, junto com meus colegas lá, mas foi elaborada por mim, da vacinação dos professores. Tá? Para te tirar o risco que os pais estão hoje. A sociedade está com medo dessa pandemia que a gente está vivendo. Eu apresentei um projeto e foi aprovado, o prefeito sancionou. Nós só estamos esperando a vacina para vacinar todos os profissionais da educação.
Tá? E o Estado deveria focar nisso. Assim como está focando no pessoal da saúde, tem que focar no pessoal da segurança pública e no pessoal, nos trabalhadores da educação, que a gente vai dar uma garantia maior para os pais e também aqueles profissionais que estão na linha de frente, eles vão ter uma segurança maior e o medo deles vai diminuir. Então eu digo assim, infelizmente, nós estamos vivendo numa conjuntura insegura, tá? Quem está empregado está com medo de perder o emprego, e quem está desempregado não vê um horizonte que esteja uma luz para ele conseguir um emprego. Também hoje nós temos uma decadência muito forte no salário do trabalhador brasileiro, né? O salário nosso está despencando, certo? O custo de vida disparou, né? E quando você vai discutir reajuste salarial, a classe patronal, quando quer passar, só passa um índice inflacionário dos últimos 12 meses. Então o povo está empobrecendo, né? O país caindo em descrédito a nível internacional, que isso é ruim pra caramba, né? Tanto é que essa briga do Bolsonaro com a Índia primeiramente, depois com a China, pelos insumos, né? Criticando os governos da China, da Índia, de Moscou, da Rússia, né? Isso trouxe um prejuízo muito forte, tanto é que esses países não queriam vender insumos para produzir a vacina no país, tanto pela Fiocruz como pelo Butantan, né? Então eu acredito que, infelizmente, né, nós estamos caminhando para um horizonte que ninguém sabe para onde a gente vai cair. E agora, recentemente, essa semana aí, o presidente do Executivo, que é o Jair Bolsonaro, criticando e pedindo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é uma bagunça, né? Porque quem está fiscalizando, que é o Supremo, ele não quer ser fiscalizado pelo Supremo, né? Então como se ele fosse o todo-poderoso no Brasil. E a gente sabe que no sistema, na democracia que a gente vive, né, entre aspas, né, que não é bem uma democracia, mas no sistema que a gente vive, político no país, o presidente não manda sozinho, né? Nós temos o Congresso, que é a Câmara, que é o Senado, nós temos o Supremo Tribunal, nós temos os tribunais de conta, que isso tudo deve ser respeitado. E o Bolsonaro, na sua visão de Brasil, ele quer ser um ditador. E a gente tem que cuidar para que isso não venha a acontecer. Eu fico muito preocupado quando um presidente da República vai fazer a crítica a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós nunca ouvimos falar em impeachment de ministro, né? Quando que a gente ouviu o presidente? Já ocorreu alguns impeachment, mas foi com mau uso do dinheiro público dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, um outro poder pediu o impeachment o Executivo pediu o impeachment do Judiciário. Eu acho que nós temos na contramão, que deveria, geralmente é o contrário, né? É o Judiciário que encontra irregularidade no Executivo e sinaliza com o pedido de afastamento. E hoje no país nós vimos aí um presidente, imagine se isso virar moda, né? Junto aos governadores, né? Junto aos prefeitos, que a gente pedir o impeachment de um juiz da sua comarca, né? Então isso tá uma turbulência muito forte, e esse descrédito que o país está sendo visto pelo mundo em relação à questão do meio ambiente, em relação à proteção à mulher, né? Nós nunca vimos tantas mulheres serem assassinadas, né? Esses casos aí desse menino do Henry aí, né? Com tanta agressão. Tanta agressão. Então eu digo assim, essa questão do armamento, vamos se armar, é como se tu se armando, tu tá protegido. Eu acho que se tu tiver armado, se tu levantar a arma, ou tu atira ou tu morre. Agora, se tu tiver desarmado, a tua condição para te sair vivo, ela é muito maior aí. Então, a melhor arma para uma população é gerar emprego, condições de vida, né? Exatamente. Nós temos de 9% para 27% de desempregados, é muita coisa no Brasil. É muita coisa. Nós chegamos no limite máximo histórico no Brasil de desempregado, então isso é uma coisa fabulosa, né? E a sociedade tem que acordar para isso, né? E a sociedade tem que acordar para isso. Ela está adormecida e para nós isso é muito ruim quando o povo não reage, né? Muito bem, a nossa conversa de hoje é com o Célio Elias, que é presidente da Câmara, é vereador pelo município de Forquilinha. O Célio, que é do Partido dos Trabalhadores do PT, hoje é o nosso convidado para essa conversa. Lembrando a você que o nosso programa no oferecimento de Semoflu,
uma cooperativa nossa e somos todos conectados nessa energia. Célio, falamos um pouquinho da conjuntura nacional, vamos falar um pouquinho dos últimos acontecimentos em relação ao presidente Lula. Como é que tu estás vendo? Como é que foi a decisão que aconteceu? Claro que eu estou perguntando para um petista, mas é bom ter essa avaliação também interna. Como é que tu avalia essa decisão do Supremo em relação ao presidente Lula e quais as possibilidades, como é que se encaminha a política no Brasil e o que ela deve refletir nos municípios aqui para frente? Beto, eu vejo o seguinte, como eu te falei, eu tenho uma relação a nível nacional aí muito forte, não só dentro do movimento sindical, mas também dentro do PT. Eu tive a felicidade, no dia que o Lula foi preso lá em São Bernardo do Campo, eu estava lá. A gente amanheceu lá em São Bernardo, naquele dia triste para nós que acreditamos numa sociedade igualitária para todos, que todos tenham o direito ao que diz a Constituição, à saúde, à educação, à habitação, uma vida digna. Eu te confesso que muitas vezes eu parava e me perguntava se realmente o Lula era inocente ou não. Com tantas informações que chegavam na nossa mente através da mídia nacional. Que todo mundo, Lula ladrão, PT corrupto, fora PT. É que se ouvia, né? Que se ouvia, fora Dilma. E a gente, cara, aquilo ali nos machucava muito, porque a gente acreditou no Lula, acreditou na Dilma, acreditou no PT, e tudo aquilo que vinha para nós era assim muito triste, né? A gente tem aquelas informações de corrupção, de roubo, né? Mas lá no fundo a gente dizia, não, o cara ele não poderia ter feito isso com a sociedade, com os companheiros que acreditavam tanto nele e que levaram ele a 2 mandatos brilhantes como presidente da República e a condução da Dilma por 2 mandatos também. O último não foi concluído, mas a gente sabe o cenário que foi feito para que a Dilma não terminasse. Agora, o que o Moro fez, o que o Dallagnol fez, são 2 caras que, aquilo que eu digo, se é um país sério, esses caras estavam presos já. Tá? Quebrar a indústria brasileira, que quebrou. Eles quebraram a indústria brasileira, né? Com esse apoio do norte-americano, né? Com essa vontade. E eu só te digo o seguinte, tinha um foco americano dos Estados Unidos, os caras dizem, vocês estão loucos, os Estados Unidos, assim, tinha um foco, que era a indústria petrolífera. Tá? Eles viram que quando o Partido dos Trabalhadores estava no poder, tá? A indústria petrolífera nossa estava despontando. Nós estávamos comprando indústrias dos Estados Unidos. Tá? A Petrobras nossa estava se associando à indústria de petróleo da Arábia Saudita, tá? Da Bolívia. Certo? E aí, Venezuela, quando os caras viram isso, tá? Eles disseram, não, nós temos que acabar. E pegaram esse Moro, que foi treinado, Dallagnol, e vamos pegar a figura principal desse partido, que era o Lula. Tá? E criaram todo esse cenário de corrupção, e agora, com essa decisão do STF de considerar o Moro parcial, né? Ele foi parcial em retirar, para atacar o Lula, prender o Lula e tirar o Lula das eleições, porque todos nós sabíamos, né, que se o Lula vai para a eleição, o Lula era o presidente em 2018, não era o Bolsonaro. E as pesquisas apontavam isso, né? Então os caras tinham toda essa estrutura. Tá? E aí quando eles fazem esse ataque ao PT, ao Lula, né, tu imagina as grandes emissoras de televisão, entrava o Jornal Nacional, era 1 hora só atacando o PT, atacando o Lula. Né? Qualquer outra emissora de televisão, Record, Band, era só o Lula. Tu ligava um programa de rádio local, o ataque ao Lula. Então isso demonstrou de que existia uma estratégia para tirar o PT do cenário, para acabar com o PT, mas eu te digo o seguinte, cara, eu não sei se eu aguentava o que o Lula aguentou. Né? Ele foi muito forte e ele sempre se colocou, porque se ele quisesse sair da prisão antes, ele teria saído nos acordos que ofereceram, porque eles queriam, o sistema foi colocado, queria que ele se reconhecesse como bandido. Né? Eles ofereceram de tudo, tu vai para tua casa, tal, mas tu tem que dizer que tu é culpado, que tu fez isso, que tu
certo? E ele dizia, não, eu vou provar minha inocência. Né? Um cara que perdeu o neto, né? Foi proibido de um velório do irmão, certo? Foi o velório do neto com segurança que não podia cumprimentar nenhum familiar, certo? Então eu digo assim, o sistema, ele é muito bandido quando ele quer te destruir. E foi isso que eles fizeram com Lula e fizeram com o Brasil. Né? E isso foi uma influência externa, que está provado hoje, que tanto o Dallagnol quanto o Moro foram treinados pela CIA para fazer, né, que é o sistema de inteligência americano, tá? E hoje o STF reconhece, porque o STF também foi omisso, porque eles tinham essas informações e eles também estavam no jogo para tirar o Lula, principalmente o ministro Fachin. Sim. Né? Quando morre o ministro lá, que o avião caiu, né, eu acabei esquecendo, que ele ia ser Teori Zavascki, né, que ele ia ser o relator do processo da Lava Jato, tá? Então, muito estranho, né? Então, o cara morrer uma semana antes de ele pegar todo ele ia dar um parecer sobre o relatório da Lava Jato, que ia tirar o Moro, o Teori lá atrás já ia tirar o Moro, tirar todos os processos de Curitiba e ia encaminhar para Brasília. A decisão que o STF tomou hoje, o Teori ia tomar na semana seguinte, que teve uma morte que não foi muito explicada. Não está explicado. Um avião caiu da forma que caiu. Né? E hoje o próprio filho dele afirma que o pai foi assassinado. Né? Então, assim, ó, um crime, uma explosão de um avião que caiu, que as forças, a Força Aérea, que geralmente faz toda a inspeção de queda de avião, não deu nenhuma explicação até hoje. O que aconteceu com aquele voo? Né? Tinha bomba, o avião não tinha combustível, foi falha mecânica, foi falha do piloto. Então, essas coisas que aconteceram, que eu digo o seguinte, o Lula vindo, tá? Eu tenho ainda uma preocupação se realmente o sistema vai deixar ele ser candidato, tá? Tem uma decisão amanhã, eu acho que... Tem uma decisão, quarta-feira, né? Mas isso não vai ter... influência. Em cima daquilo do Fachin, né? Que considerou a Justiça Federal de Curitiba, ela parcial, que foi a questão do Moro, e jogou tudo para Brasília. Então, o pleno, né, que são os 11 ministros, vão julgar, né, se a decisão do Fachin foi monocrática, né, e se isso vai ser, como se diz, homologado ou não. Eu acredito que não tem como voltar atrás depois da suspensão que eles fizeram do próprio Moro. Né? Mas o sistema, tu sabe como é que joga, né? Sim. A gente sabe que hoje está saindo, ainda bem que o Intercept resolveu lançar tudo isso, né? Porque a gente, se o Intercept não faz isso, nós viveríamos sem conhecer os fatos verdadeiros. Né? Quando aquele desembargador deu despacho para liberar o Lula naquele domingo, se não me engano, foi em agosto de 2020, né, que saiu, que todos nós ficamos felizes. E aí o Moro, que estava de férias na Espanha, né, articulou com o presidente do Tribunal Federal, né, o TF4 de Porto Alegre, para que a decisão não fosse acatada, né, envolveu o chefe da Polícia Federal para que o Lula não fosse solto de Curitiba. Então tudo isso eu acredito que temos uma perspectiva muito boa, né, se o Lula for candidato, e ele só não vai ser candidato se criarem uma nova falsidade para tentar incriminar ele, que eu acredito que hoje que eles não têm mais nenhuma moral, não é o sítio de Atibaia, não é o triplex, eu acho que acabou a farsa, tá? Mas eu sempre digo o seguinte, tu nunca diga que o teu adversário está morto. Nunca subestime demais. Subestime, né? Então eu tenho preocupação nisso agora. O Lula sendo candidato a presidente, será o nosso presidente a partir de 1º de janeiro de 2023, e o Lula vindo, é claro que vai dar uma grande força para as candidaturas de governador, de senador, de deputado estadual, federal, do Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que a sociedade volta a acreditar, né, de que nós podemos ter uma vida digna, com geração de emprego, com um alimento farto para todas as classes, né, com uma saúde digna, que o SUS seja valorizado,
porque nessa pandemia, muitos que não conheciam o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, passaram a acreditar que realmente, se nós não tiver um sistema de saúde unificado que atenda todos iguais, né, não vai ser a iniciativa privada que vai dar saúde para o povo. Então, eu acredito, Beto, né, nessa sua pergunta, de que o Lula sendo o nosso candidato, e eu torço aí que seja, nós vamos voltar a sonhar novamente nesse país. Sério, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, a primeira conversa de tantos que certamente a gente vai fazer, está vindo aí o ano que vem, já estamos praticamente respirando a eleição 2022, né? Que vem. Eleição para presidente da República, senadores, governadores, deputados federal e estadual. Já fosse candidato a deputado federal pelo PT na eleição passada, né? E agora vai novamente, vai enfrentar a federal ou a estadual? Qual é a tua perspectiva? É pré-candidato? Beto, eu fui convidado, né, em 2018, não tinha nenhuma... Eu estava como vereador no município de Forquilinha, eu fui convidado pelo Partido dos Trabalhadores de Criciúma, não foi nem Forquilinha. O pessoal de Criciúma que me convidou, até porque nós estávamos num debate da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Então, como eu sou oriundo do movimento sindical, eles me convidaram para ser candidato a deputado federal. Nos 30, 40 dias ali eu resisti pra caramba, né? Uma eleição de vereador, quem é candidato sabe que é um desgaste muito grande uma eleição de vereador. Imagina tu ir para uma eleição de deputado federal, que tu tem que percorrer o estado todo, tá? Mas depois de muitas conversas, diálogo com vários companheiros, companheiras, cheguei à conclusão de que eu teria esse compromisso com o partido. Não somente com o partido, mas com os trabalhadores, que a gente tinha que fazer o debate, mostrar para os trabalhadores o que estava em jogo naquela eleição. Mas infelizmente a gente não foi ouvido. Né? Eu tive muitos não na cara, que a gente ia para a porta de fábrica e o trabalhador dizia o seguinte: cara, eu gosto de ti, confio em ti, agora tu tá no partido errado. Não vou votar em ti por causa do partido. Aí a gente disse, cara, nós estamos perdendo isso, perdendo aquilo. Tá? O salário nosso está caindo cada vez mais, mas não tinha. A gente não conseguia dialogar com os trabalhadores naquele momento. Fui candidato, tive a felicidade de fazer 7.500 votos, tá? Que para mim foi muito voto. Né? Tu imagina tu ter 7.500 pessoas no estado, que muitos não te conhecem, acreditar, porque o voto é um voto de crédito que tu dá no teu candidato, né? Então eu recebi 7.500 votos. Então, eu saí muito empolgado da eleição. Chorei, claro, que eu esperava muito mais, que eu trabalhei na perspectiva de 14 a 15 mil votos, né? Mas toda a conjuntura que a gente estava vivendo, o partido sofrendo esse ataque que a gente conversou até agora. Porque era ataque diário, simultâneo, né? Então, até que o trabalhador que me conhecia, né, que vota em mim para vereador, dizia assim, não, eu não vou votar por causa do teu partido. Para deputado federal, ele dizia, não vou votar. Mas porque o trabalhador não entendia tudo aquilo naquele momento. Aquela lavagem cerebral lá estava muito grande, né? Aquilo que eu te disse, é um momento que até nós duvidávamos de que se a gente estava correto ou não. Então eu fiz 7.500 votos, tá? Me reelegi, isso ajudou também para minha candidatura agora a vereador, também me deu uma visualização, assim, o meu nome também apareceu mais na cidade, na região, porque a gente estava em debate de rádio, como a gente está fazendo aqui. Naquele período ali de 45 dias, a gente frequentava debate de rádio, de televisão, de universidade, e a gente conseguia levar a mensagem do partido. Eu acho que isso que é importante quando tu é candidato, tu consegue dialogar, porque se nós não tiver representante, quem é que vai falar por nós? Então eu pensei nisso, né? Então eu vou ter que ir para dialogar com os trabalhadores, mostrar a necessidade dos trabalhadores. E agora, eu tive uma conversa com o presidente Décio Lima, isso depois da eleição, né, que eu me elegi vereador, para me reeleger, né? Aí coloquei para ele, eu tenho a intenção de ser candidato a deputado estadual. Daí ele disse, não, eu assino embaixo. O Décio me deu eu assino embaixo, vamos para a convenção, porque o partido ele pode colocar até 60 candidatos, né? Porque a lei diz que é o número de vagas da Assembleia Legislativa, que são 40, mais 50%. Então, cada partido vai poder colocar 60 candidatos a deputado estadual e 24 a deputado federal, que é o número de Santa Catarina são 16. Então eu acredito assim, Beto, que eu tenho esse compromisso com os trabalhadores. Né? Muitos dizem assim, cara, vai descansar. Eu estou com 59 anos. A minha família é contra pra caramba de eu estar na vida pública.
né? Os meus filhos, pai, chega, vai descansar. Mas eu digo o seguinte, esse compromisso eu tenho com os trabalhadores. Tá? Porque eu me coloco assim, se eu não estiver lá, tá, parece que está faltando alguma coisa para a gente... não é o resultado eleitoral de Vitória. Eu sei que uma eleição de deputado estadual, né, para um cidadão de Forquilinha, uma cidade de 27 mil habitantes, é uma coisa assim meio, um pouco complicada, né? Até porque a gente não tem a estrutura que muitos candidatos têm. Né? Então, para te ter uma ideia, eu gastei na minha eleição uma miséria, tá? Comparado com outros candidatos que foram para o processo eleitoral. Então, eu digo que esse compromisso eu tenho com o partido. E esse compromisso eu tenho com os trabalhadores. Eu vou, somente se o partido achar que não é interessante, o meu nome está nos quadros entre os 60, que eu vou desistir. Mas tendo o aval do partido, tendo o aval do Partido dos Trabalhadores de Forquilinha, tá? Eu vou estar na trincheira, vou percorrer esse estado, levando o debate da classe trabalhadora, que é a necessidade de a gente avançar na questão da educação. Nós temos que discutir o aumento do salário regional, tá, de Santa Catarina. Nós temos que discutir a melhoria e o fortalecimento do SUS no nosso estado. Então, esse compromisso eu tenho com os trabalhadores. Porque eu sempre digo o seguinte, se tu tiver uma saúde onde eu preciso, enquanto trabalhador, enquanto o cidadão que está nos assistindo agora precise, e vai lá e ele tem um atendimento na unidade de saúde do bairro dele, esse dinheiro ele não vai gastar no plano privado. Ele não vai pagar uma consulta de 400, 500 reais. Que a grande maioria dos trabalhadores não tem isso. Né? Às vezes a gente perde um ente querido ou uma doença se agrava ainda mais porque tu não tem o dinheiro para custear esse tratamento. Né? Então é nesse sentido que eu quero estar nessa peleia. Né? Então eu sou pré-candidato, já me lancei terminou a eleição para vereador, eu me reelegi, eu disse o seguinte, meu foco, eu sou pré-candidato a deputado estadual, tá? Não serei mais candidato a vereador em 2024, eu acho que 3 mandatos já é o suficiente, tá? Mas eu tenho essa vontade de estar na Assembleia Legislativa e fazendo o debate durante o período eleitoral para que a gente possa colocar, né? E que, quem sabe, a gente consiga, através das palavras que a gente vai estar dialogando com os trabalhadores nas portas de fábrica, porque eu sou um dirigente muito de porta de fábrica, eu sou de estar na porta de fábrica. Na minha campanha de federal, eu tive lá quase na divisa de Dionísio Cerqueira, tá, dialogando com os trabalhadores em frigorífico, tive em Concórdia, tive em São Miguel do Oeste, Chapecó. Então eu fiz uma campanha de gente grande. Eu percorri todo o estado aí e graças a Deus a gente teve essa votação, que não estou analisando no contexto de campanhas de deputados que têm o poder aquisitivo, é uma merreca, 7.500 votos, teve negócio de fazer 100 e poucos mil votos, né? Mas eu digo que o meu papel eu cumpri, né, e saí orgulhoso do papel que eu fiz e quero novamente repetir agora mais como candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Catarina. Muito bem, a nossa conversa de hoje é com o Célio Elias, do Partido dos Trabalhadores do município de Forquilinha, que é presidente da Câmara. O nosso programa de oferecimento de Semafu, uma cooperativa nossa, todos nós conectados nessa energia. Célio, estamos chegando ao final então agora. Aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de responder, por favor, de falar, pode se dirigir àquela Câmara. Eu só quero aqui conclamar, principalmente os trabalhadores aqui da região do Morro da Fumaça, né? Nós temos associados aqui no Cerealista Fumacense, né? Temos alguns bons colegas ali, tá? E dizer o seguinte, que nós temos que acreditar em nós mesmos, né? Eu tenho a certeza que quando a classe trabalhadora ela se une por um objetivo que é melhorar a nossa qualidade de vida, porque o grande capital não pensa nisso. O grande capital ele pensa na exploração dos trabalhadores. E nós, enquanto trabalhadores, temos que pensar na nossa organização. Não uma organização para fazer enfrentamento, mas que a gente diga o seguinte, nós queremos também a divisão de renda, nós precisamos ter saúde de qualidade para nós, para a nossa família, queremos uma educação de qualidade, que nossos filhos possam frequentar uma universidade com as mesmas condições que o filho
do grande capital frequenta. Então, é dessa forma, deixar um grande abraço a todos os telespectadores da TR Sul, TVR Sul, aqui do Morro da Fumaça. Um abraço, Alberto, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E quero agradecer de coração essa vinda aqui. Espero ser convidado novamente para a gente estar aqui trocando ideias, porque esse espaço, né, o espaço da imprensa, ele é importante quando ele é usado para a plena democracia. Tá? É um espaço que eu sempre valorizo, que a imprensa no Brasil ela tem que ter liberdade. A liberdade para levar a verdadeira informação para toda a sociedade. E a TV aqui e a rádio, eu não tenho dúvida de que fazem esse papel e muito bem feito. Um abraço a vocês, fiquem com Deus e que a vacina chegue para todos nós o mais rápido possível. Grande abraço. Muito bem, Célio, muito obrigado. Claro, essa é a primeira conversa de uma série que a gente vai estar fazendo aí. Sempre muito sucesso aí nessa tua caminhada. Espero que tu alcance sempre o teu objetivo, porque só alcança quem busca, né? Exatamente. Muito bem a todos vocês, muito obrigado pela companhia. Nós ficamos por aqui e essa entrevista fica aí gravada nos nossos canais. Também hoje ainda vai estar lá no tvrsul.com.br, mediante a tantas outras entrevistas. Nosso canal 24 horas por dia no ar, e também a nossa rádio MFSU 24 horas por dia no ar, sempre com uma boa entrevista, sempre com um bom bate-papo, sempre com boas informações. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.